9h10. Ontem teve jogo da nossa seleção brasileira na Copa do Mundo e o Brasil enfrentou a Escócia pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa, que é a fase que pode se perder, pode empatar, pode ser que se dê um jeitinho ali de conseguir passar para a próxima fase, mas a partir de agora, da 16avos, não pode perder, tá? Perdeu, já era, acabou a nossa vida na Copa do Mundo. A gente venceu a Escócia por incríveis 3-0. Incríveis porque foram golaços. 2 do Vini Júnior e o Matheus Cunha, assim como aconteceu lá contra o Haiti, também compareceu. Mas aí, nesse caso, foi o Matheus Cunha que fez um gol, ele fechou o placar com o terceiro gol. Teve gol impedido de novo, teve o brasileiro nervoso com a arbitragem, e a gente vai falar sobre tudo isso agora com o Robson Morelli, nosso correspondente, um dos nossos correspondentes lá nos Estados Unidos. Robson Morelli, muito bom dia. Agora parece que a gente tem uma seleção brasileira. Bom dia, Natália. Bom dia a todos que estão com a gente no Acorda Metrópolis. Antes de falar dessa alegria do povo, que essa alegria do futebol, da Copa do Mundo, que a gente está vivendo aqui nos Estados Unidos, Canadá e México, eu queria me solidarizar com o pessoal da Venezuela. A gente sabe como é isso. Eu queria contar uma história, porque na final da Copa de 2002, na véspera, na noite, também teve um tremor de terra em Yokohama. Muitos de nós sentimos isso naquele dia e a gente não sabe, Natália, o que fazer. A gente não sabe se corre, se sai, se vai para a rua, se aguarda. Então, para quem não convive com isso, é muito triste. A gente manda um abraço para o país, para a Venezuela, e também para o seu povo. Natália, dia de festa, né, na seleção brasileira. Eu estou falando do alto de um prédio aqui em Nova York, como a seleção também está no alto agora, né, Natália? A seleção ganhou, ficou em primeiro lugar, a seleção jogou bem, a seleção mostrou a sua cara, a seleção colocou um jogador dentre os melhores e os artilheiros da competição, Vini Júnior. Então, tudo mudou de um jogo para o outro, ainda no meu modo de ver, contra um adversário muito fraco, mas a seleção, olhando só para a seleção, ela jogou muito bem, Natália. É isso mesmo. Vamos falar dos destaques, então? O Vini Júnior é demais ver a alegria que ele joga, né? A confiança que ele joga. Isso é muito bom, de quando você vê um jogador, principalmente da sua própria seleção, que quando pega na bola, você sabe que ele não vai fazer besteira. A gente acredita muito no Vini Júnior e ele vai melhorando essa nossa confiança e esse nosso amor pela seleção brasileira, né? É impressionante. O brasileiro ontem, os colegas que estavam assistindo junto comigo, já começaram o jogo criticando. Mas aí sai um golzinho, e ontem saiu muito rápido, a gente já ama a seleção profundamente, a gente já se entrega muito rápido, o Morelli. E além do Vini Júnior, marcou gol também Matheus Cunha, que continua sendo o nosso herói brasileiro. Olha aí a foto dele surfando com o Paquetá. Ele está surfando na seleção brasileira e está surfando muito bem o Matheus Cunha. Olha só, o torcedor é crítico, o torcedor brasileiro, porque já viveu outras Copas e já viveu outras seleções e tem 5 títulos. Então o torcedor brasileiro bate no peito e cobra. E é exatamente isso que você falou. A gente começa assim, com o nariz torcido, aí faz uma jogada, faz um gol, a gente já põe a camisa, a gente já vibra, é a melhor seleção do mundo. Nem tanto uma coisa, nem tanto outra, né? Mas o Vini Júnior, ele está muito sério, muito concentrado nessa Copa do Mundo. Ele está mais maduro e ele está mais responsável. Ele sabe que ele é o cara da Copa do Mundo. Ele sabe que a seleção... eu não gosto de falar essa palavra, mas a seleção depende muito dele. Não depende no sentido de só ter ele, mas sabe que dos pés dele, como você disse, vão sair as principais jogadas. E ele está correspondendo muito com isso. Você vê que no campo, ele tá na dele, ele pede bola, ele faz as melhores jogadas, ele faz os gols. Ele fez 4 gols já. Era para ter 5 se não fosse o senhor mexicano, né? César Ramos, que anulou aquele gol dando falta. Para mim não foi falta, não. Para mim foi gol legal e ele poderia ter 5 gols na Copa do Mundo. Então o Vini chega nessa situação, nessa Copa do Mundo, na mesma condição de artilheiro, de tentar ser o artilheiro da competição, com o Messi, com o Haaland, com o Mbappé. Esses craques, Natália, falam o mesmo idioma.
tudo idioma da bola e todos se respeitam. O Vini Júnior é um desses jogadores e é o melhor jogador da seleção brasileira. A seleção ganhou de 3-0 da Escócia, confirmou a sua primeira colocação, vai jogar agora na próxima segunda-feira em Houston contra provavelmente o Japão ou Suécia, né? Porque esses dois times vão disputar hoje essa última vaga para saber quem vai ficar em segundo do grupo. A Holanda, eu penso que ganha o seu jogo e vai ficar em primeiro. Uhum. Então, Natália, é um Brasil mostrando a sua cara, é um Brasil jogando bem na terceira partida da Copa do Mundo. E você falou do Matheus Cunha, como surfa o Matheus Cunha, né? Para mim, ele arrumou o meio de campo da seleção brasileira. Exato. Isso também deu mais confiança ontem pra gente. Outro que jogou muito, e é sempre, eu falei isso da outra vez, eu falei com a Marília Ruiz e com o Fábio Piperno, acho que você também estava, foi naquele dia que a gente conversou os três no final do Acorda, que o Rayhan, quando entrou na sexta-feira passada, foi uma felicidade no bar aqui em Brasília, tem muitos vascaínos por aqui. Mas ontem eu já vi que tinha mais gente, além dos vascaínos, muito confiantes no Rayhan. E ele entregou muito, né, Morelli? Ele também foi uma outra felicidade nossa ontem. Entregou, jogou bem, ele tem um porte físico, né? Ele é menino ainda. Ele Exato. é menino de tudo, mas jogou bem. E para mim assumiu essa posição na ponta direita. Para mim é titular hoje da seleção brasileira. A gente estava assim, ele é muito jovem, talvez o Luiz Henrique fosse melhor. Mas aí, quando o Ancelotti definiu pelo Rayhan e mostrou isso em campo, ele mostrou isso em campo, a gente ficou tranquilo, né? A gente ficou tranquilo, porque ele entrou bem, ele participou das jogadas, ele ajudou a marcar por aquele setor, e é titular. Para mim, o time titular da seleção foi montado nessa partida contra a Escócia. Todo mundo jogou bem, viu, Natália? Olha só, a gente que estava aqui cornetando, né? Todo mundo jogou bem. Todo mundo jogou bem ontem. O Alisson jogou bem quando foi exigido, fez boas defesas. A zaga não deu a menor chance para a Escócia. O meio de campo funcionou, o Paquetá funcionou, o Bruno Guimarães funcionou. Foi dele o passe, né, para o gol do Matheus Cunha. Ele deu alguns passinhos para frente, saiu um pouquinho lá de trás e entrou na área adversária. Isso funcionou bem, é o que todo mundo esperava dele. O Vini funcionou bem, o Matheus Cunha funcionou bem, o Rayhan funcionou bem. Eu só não vou falar do Neymar porque você vai me perguntar, então quando você me perguntar eu falo do Neymar. É isso, você falou, apareceu na tela, vamos ter que falar do Neymar. Olha, Morelli, com todo respeito ao Neymar, não fez nenhuma falta. É isso que você falou, assim, a seleção com o Vini ali estava muito acertada, com todo mundo que você falou, que jogou muito bem. E aí eu senti que quando o Neymar entrou, óbvio que a gente... Eu até comentei isso com quem estava do meu lado, assim, falei, cara, é impressionante a gente ter uma seleção que tá jogando bonito desse jeito e a gente ainda ter o Neymar e o Endrick para serem colocados. E foi o que aconteceu, o Ancelotti colocou eles ali faltando 20 minutos pro finalzinho ali do segundo tempo, mas o jogo já estava muito bom, a seleção já estava funcionando, então parecia que não tinha tanto lugar assim pro Neymar. Ele entrou e não fez muita coisa, mas também não tinha muito o que ser feito, já estava 3-0, tudo mais. Mas queria, claro, ouvir a voz do especialista sobre isso. Tem lugar pro Neymar, o Morelli, ainda mais na condição que ele tá, né? Ontem foi a primeira vez que ele jogou com quase 1000 dias sem ter jogado pela seleção brasileira. Quase 1000 dias fora da seleção, é isso mesmo, e 38 dias longe de uma partida oficial. Somos 220 milhões de treinadores e especialistas sobre futebol em época do mundo, né? Sim. Todo mundo é especialista, todo mundo dá a sua opinião e todo mundo sabe um pouquinho de futebol nesse Brasilzão. Ele entrou numa situação tranquila, mas a notícia talvez não seja nem a participação dele no jogo, né? O que ele fez dentro de campo. A notícia é que ele voltou. A notícia é que ele se recuperou, a notícia é que ele está sarado, ele cobrou escanteios, ele chutou. Então a gente viu tudo isso dentro de uma partida oficial. Essa é a boa notícia. A gente viu que ele não cansou, ele jogou 15 minutos, ele entrou faltando 15 minutos para acabar o jogo, conforme a gente informou aqui também no Acorda. Ele jogou, ele está recuperado, ele falou que estava muito emocionado por ter voltado à seleção brasileira. Na verdade, na cabeça dele, ele não sabia o que ia acontecer ao certo com ele. Desde o projeto da volta dele para o Brasil, para o Santos, ele nunca soube de fato o que ia acontecer. E ele foi convocado lá no dia 18 de maio
assim, na última bola do jogo, né? Ele foi assim, entrou naquela frestinha da porta aberta, ele entrou. Então, tudo isso faz parte da vida do Neymar, dessa recuperação. Então, a gente tem que olhar para isso também. Ele não jogou bem, não fez nada assim que a gente pudesse destacar, mas ele está de volta e ele vai ganhar mais tempo na próxima partida. E é como você falou, você olha para o banco de reserva, se você quiser fazer uma alteração, você tem o Neymar, você tem o Endrick, você tem bons jogadores. Isso conta muito daqui para frente, conta muito. A gente fez uma primeira parte razoável. O Brasil foi crescendo de produção ao longo das partidas para chegar no mata-mata, agora na segunda-feira, um pouquinho mais forte. E no meu modo de ver, Natália, amigos, chega mais forte, chega com o Neymar recuperado, chega com o Endrick também. Ele tirou aquela ansiedade, o Neymar, né, tirou aquela ansiedade de disputar mais uma Copa do Mundo, de estrear numa Copa do Mundo. Então, tudo isso conta para a segunda partida. Ele vai estar muito mais levezinho, muito mais tranquilinho e vai ter mais 3 dias para treinar. Então, tudo isso conta e tudo isso ajuda a seleção brasileira. Agora, o Ancelotti, hein, já é brasileiro, né? Já. Malandro, ganhou, colocou os 2 melhores jogadores pedidos pela torcida e saiu no braço do torcedor em Miami. Que coisa, hein? Não é bobo, não. Não é bobo, não. Declarou que está aprendendo a cantar o hino, né? Que já canta o hino, mas que as palavras são muito difíceis. Não tem como não se entregar, né? É o Brasil Core, não tem jeito. Todo mundo quer, de algum jeitinho, tocar em alguma coisinha brasileira para ou aumentar seguidor, ou aumentar a popularidade. Eu, hoje de manhã, mexendo no Instagram, vi que a FIFA postou um montão de vídeo do Vini Júnior comemorando e de outras marcas falando também. É importante, teve uma que eu não lembro qual que era, enfim, nem vem ao caso, mas era colocando foto dos jogadores comemorando e falando assim, tem que acreditar na pentacampeã, né? E aí parece que vai voltando assim, os outros países também vão entendendo que, assim como você sempre fala, Morelli, o Brasil é sempre favorito, né? Pode chegar ali desacreditado, mas é difícil de jogar contra a seleção brasileira, ainda mais ontem, né, em Miami, que é um lugar onde tem uma concentração gigantesca de brasileiros, eles já moram lá. Obviamente, na Copa do Mundo, mais brasileiros ainda foram para lá. Não teve, assim, não deu para ouvir nenhum grito escocês, né? Eram só brasileiros praticamente. Tinha, claro, a torcida escocesa, mas assim, mal dava para ver. Eu, daqui de longe, vendo pela TV, não consegui enxergar os escoceses no estádio ontem. Isso também faz muita diferença, né, o Morelli? Isso ajuda, mas o clima de Copa em relação à seleção brasileira sempre foi esse. O Brasil sempre teve 2 motivos para acreditar e para colocar medo nos adversários. Primeiro, a qualidade dos jogadores. Mesmo numa seleção ruim, em outras oportunidades, e também no começo dessa Copa do Mundo, os jogadores brasileiros são reconhecidos no mundo todo. Os jogadores brasileiros jogam nos principais clubes da Europa, no futebol inglês, no futebol espanhol, e eles são muito, muito respeitados. Estamos falando de todos eles ali. Paquetá, que voltou da Inglaterra, o Vini Júnior no Real Madrid, todos eles são muito respeitados. Então, isso é um jeito de respeitar a seleção brasileira. A gente tem também a tradição e as conquistas. Todo mundo sabe que o Brasil é o único país pentacampeão mundial e sempre um candidato, como você falou, a ganhar Copas do Mundo. E agora a gente tem um dos melhores treinadores da Europa. Então agora a gente tem um motivo a mais para colocar medo nos adversários. O Ancelotti é muito respeitado. A gente criticou o Ancelotti quando precisava criticar. Mas agora, depois dessa partida, ele deu jeito no time. Ele deu uma cara para essa seleção brasileira. Então, juntaram as 3 coisas, né? O talento do jogador brasileiro, a fama da seleção brasileira e um dos melhores treinadores do mundo. Vai ser difícil para a concorrência também, viu, Natália? Exatamente. Agora, Morelli, já que a gente falou um montão da gente, falta falar de outras seleções, né? Assim como você comentou, sai hoje o nosso adversário. E também a gente começa a entender melhor como chegam essas seleções que podem enfrentar a gente na continuação do campeonato. Campeonato longo, se a gente quiser chegar na final, a gente vai jogar 9 jogos. E agora a fase de 16 avos já é essa primeira fase de mata-mata. São várias até a final, né? Perdeu agora, já era, a gente tá fora. Mas
o nosso primeiro adversário pode ser um adversário ainda um pouco mais simples do que poderia ter sido se a gente passasse em segundo, até mesmo em terceiro, né? Agora muda a competição, né? O Ancelotti chamou essa parte da parte bonita. A parte bonita é essa parte do mata-mata, que os times são mais bem preparados, mais fortes, muita gente vai embora desses 48 países. Na verdade, Natália, aumentou um jogo. Na Copa passada eram 7 partidas para chegar até a final, agora são 8 partidas para chegar até a final. Então o Brasil já fez 3, agora faltam mais 5 para ele chegar à final. Como é que o treinador, o jogador pensa essa próxima fase? Agora, hoje tem folga total, eles vão se encontrar com seus familiares, vão descansar, vão ver filhos. A classificação em primeiro lugar também garantiu a seleção brasileira em New Jersey, Nova York, não vai mudar a sede, a base da seleção. Isso é bom porque os familiares alugaram, né, dos jogadores, alugaram casas aqui na região e seria um problema a mais para eles terem que ir embora. Então eles vão ficar todos e hoje os jogadores vão brincar com seus filhos, com as suas mulheres, com as suas crianças, enfim, vai ser um dia de folga total. Agora você começa a analisar o adversário. Antes desse resultado da noite, se vai ser Japão, se vai ser Suécia, se vai ser Holanda, tem que esperar. Não tem como você trabalhar antes disso. Depois que sair, depois que apontar o próximo adversário do Brasil, aí sim, todo mundo se reúne para falar do adversário, para ver pontos fortes, pontos fracos, por onde o Brasil pode atacar, como o Brasil deve se defender. Tudo isso é analisado muito rapidamente em reuniões quase que sequenciais, como a gente faz nas redações, né, Natália? Você conhece bem? Em reuniões quase sequenciais sobre o adversário e sobre a avaliação do time brasileiro. É assim que funciona. Não tem muito tempo para você preparar o time. Segunda-feira está aí. Segunda-feira o time já vai jogar e entrar em campo novamente. Com um detalhe, Natália, vai jogar em Houston, um lugar diferente, e vai jogar às 14 horas de Brasília. Portanto, mais cedo, provavelmente com um calor mais intenso. Tem que pensar em tudo isso também. Com certeza. É isso, Robson Morelli trazendo todos os detalhes aí do Brasil e, claro, também dessas outras seleções que a gente pode pegar, principalmente Japão, né, Morelli? A gente não consegue cravar ainda, porque Copa do Mundo, tudo pode acontecer, mas principalmente isso. E a gente nem comentou, mas Marrocos também saiu bem da primeira fase, conseguiu fazer ontem 4-2 do Haiti. O Haiti começou abrindo o placar, e enquanto a gente acompanhava o jogo do Brasil, acompanhava assim, estarrecido que Marrocos podia perder do Haiti, mas na verdade não. Como terminou o jogo foi 4-2, né? Marrocos 4, Haiti 2, com Marrocos saindo em segundo do nosso grupo, né, o Morelli? É isso, a segunda força do grupo. A primeira sempre foi o Brasil, o Marrocos conseguiu a sua classificação. E o Japão, provavelmente o Japão que vai se enfrentar, que vai jogar contra a Suécia, se o Japão ganhando, ele vai ser o adversário do Brasil. Porque a Holanda deve ganhar sua partida também e deve continuar na primeira colocação. O Japão é um time rápido, é um time veloz, é um time de transição. Transição é quando você sai da defesa e vai para o ataque. É um time de transição rápida, então a defesa brasileira e o meio de campo brasileiro, eles vão ter muito mais trabalho de agora em diante. Mas é um desafio do tamanho do crescimento do Brasil. Eu penso que se o Brasil enfrentar a Holanda, vai ser mais complicado, vai ser mais difícil. Eu penso que nessa crescente da seleção brasileira, o Japão é um adversário melhor do que a Escócia e inferior, pior do que a Holanda. Então, é um adversário do tamanho do Brasil neste momento. E o Brasil está crescendo. Por isso que eu estou do alto da cidade, como a seleção brasileira está olhando um pouquinho os seus adversários. De cima, Natália? Exatamente, a gente já está assim. Ô, Morelli, só para a gente então encerrar, você abriu falando sobre o terremoto, né? Os terremotos registrados lá na Venezuela. Um dos primeiros presidentes, um dos primeiros países que se solidarizaram e falaram que iam mandar ajuda foi justamente os Estados Unidos. Como que amanheceu aí os Estados Unidos, Morelli? Os jornais têm acompanhado essa situação? Os americanos têm falado sobre isso, acompanhado essa situação também? Você vê aí nas TVs? Isso está sendo falado aí também?
Mostrou um pouco sim, mostrou uma cobertura, né? Cobertura como a gente faz também, se solidarizando e contando o que estava acontecendo lá. Então, é legal, né, os Estados Unidos ajudarem, claro, e também a América do Sul, né? O Brasil está muito perto da Venezuela, os outros países ali da América do Sul, todo mundo é meio solidário, todo mundo pode viver esse problema ou problemas naturais. Então, a gente imagina que hoje essa ajuda vai ser muito maior e muito mais intensa. Mas, sim, a notícia chegou aqui, a notícia está sendo comentada, sim, nos noticiários, e legal, os Estados Unidos, mesmo em meio a uma Copa do Mundo, mesmo com outros problemas no mundo, estender a mão para os venezuelanos. Exatamente. E também mesmo depois do que aconteceu lá no comecinho do ano, né? Com a captura do Nicolás Maduro, ele, agora, o presidente Donald Trump, se solidariza e manda ajuda. Valeu, viu, Robson Morelli, trazendo todos esses detalhes, também trazendo um pouquinho do que está sendo falado sobre esses terremotos lá nos Estados Unidos. O Morelli volta ao vivo no Corneta às 9h30 da manhã. Obrigada, Morelli, bom trabalho aí, hein? Obrigado, bom dia a todos. Bom dia.